Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Podem se assentar dando glória a Deus. Bom, eu só tenho a agradecer aos meus pastores, amigos. São pastores e amigos, né? Glória a Deus. Esse ano foi um ano muito abençoado na minha vida, que eu estive nesse púlpito aqui várias vezes, para a honra e glória do nosso Deus. E tantos pregadores em campos, e eu ser convidado para pregar no jubileu de prata dessa igreja. Irmãos, é uma honra muito grande, uma igreja campista, genuína, que abençoa a nossa cidade, que leva o nome de Cristo e o nome da nossa cidade. E eu estou aqui, e já estava bom, só em participar. E realmente, o tema desta noite mostrou os frutos que estão aqui dentro dessa igreja. Pastores, irmãos. Aí eu olhei para esta mocidade que estava louvando aqui, as crianças, e eu falei, a próxima geração para o jubileu de ouro. Dá glória a Deus. Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. A próxima geração, alguns têm 10, outros têm 9, outros, daqui, a próxima geração para o jubileu de ouro. Deus, diga para o teu irmão, Deus é bom o tempo todo. Não serei longânimo em minhas palavras, só quero 30 minutos da sua atenção. O tema que Deus me deu hoje, nesta noite, que é uma responsabilidade muito grande, não é qualquer um que prega no jubileu de prata, de uma igreja, gerando frutos aonde Deus te plantou. Sacode teu irmão que está do teu lado e fala para ele, gerando fruto aonde Deus te plantou. Não é o homem que planta, é Deus quem planta. Glória a Deus. Quem crê nisso, que está sendo plantado e a raiz frutificando em Cristo Jesus nesta noite aqui, levanta a mão. Isso aqui é meu amigo de infância. De infância. E enquanto ele estava se convertendo, eu estava preso. E às vezes a gente falava com eles aqui fora aqui, e ele falava assim, nós estamos aqui orando. Aí muitos amigos se converteram em Cabo Frio, o primo dele, Charles, Rodrigo, ele. E eu saí de lá de dentro, pregando a palavra de Deus para a honra e para a glória do Deus eterno. Frutos de oração. Hoje eu estou pregando para uma Assembleia de Deus de raiz. Diga para o teu irmão, de raiz. Profunda, como a sicamora. Tantas árvores que Zaqueu escolheu, tinha em sua volta, mas ele escolheu a sicamora. Sicamora significa árvore de raiz profunda, que não quebra fácil, que o vento não derruba fácil. Assim é a Assembleia de Deus de Campo dos Goitacazes, de raiz profunda, a qual Deus há 25 anos atrás escolheu um casal e plantou este casal aqui. Tem sangue, tem raiz, tem vida, tem frutos. E olha o ramo da igreja, olha os ramos se espalhando. Ainda que alguns não estejam, mas os ramos se espalharam, cresceram, e estão gerando, estão dando frutos. Quem crê nisso, levanta a mão da glória. Aonde Deus planta, cresce. Aonde Deus planta, tem produção. Aonde Deus planta, tem fruto. Abra a tua Bíblia comigo. Evangelho de São João, capítulo 15, versos 1 em diante. E João, o evangelista, ele escreve, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tirar, ele limpa, e todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto.
Vós já estáis limpo pela palavra que vós tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara desse mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós não se estiveres em mim. E eu sou a videira, vós a vara, e quem estáis em mim, e nele estáis muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara ressecará, e os galhos lançará no fogo ardente. E se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo, o que quiserdes, e vós serás feito. Nisto é glorificar o meu Pai, que desde muito fruto, assim serás os meus discípulos. Qual é a marca de um discipulado, pastor? Olha agora para esta igreja, olha agora para o pastor presidente, para a pastora, e entendemos que a palavra de Deus se cumpriu na vida desses dois casais. No versículo 8, está aqui relatando claramente que serás meus discípulos se deres fruto. Pastor Carlos, olha os frutos. Considere-se um discípulo do Senhor. Queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, nesta noite nós temos aqui Jesus agora em sua caminhada missionária, estabelecida e andando como árvore plantada de Deus na terra. Ele olha para a videira. Quem sabe o que é a videira aqui? Levanta a mão. É um pé de uva. E você já olhou como que é um pé de uva? Ele é plantado no lugar, e ele vai crescendo, vai se espalhando pelos muros. Se você esticar uma corda, ele vai rolando, vai crescendo, vai se multiplicando, vai passando para um lado, para o outro. Assim agora, em sua caminhada, ele passa por uma vinha, e vê a vinha crescendo, frutificando, e ele para, e agora ele fala: eu sou uma videira. Jesus se coloca como uma videira que cresce, que se espalha, que avança, que derruba as ervas daninhas, que estabelece raiz profunda. E ele não esquece de dizer que o Pai é um agricultor, aleluia. E eu gosto de dizer aqui, Jesus sempre honra o Pai, e por isso esta igreja está sempre honrando aquele que o plantou, aquele que o regou, aquele que o espalhou, aquele que o expandiu em sua obra. E futuros pastores que estão aqui, vocês também são plantados por Deus em sua vinha. E todo agricultor, quando planta, ele olha, ele observa. Ele não quer comer aquele fruto naquele momento que ele plantou. Que árvore que é essa? Que planta que é essa? Que você planta no outro dia e já quer ver flores, que já quer ver flor, que já quer comer o fruto. Diga para o teu irmão, tudo tem seu tempo, sua hora, seu momento. E vai depender de quem plantou. E vai depender de quem tem paciência, de quem tem cuidado. Porque ninguém planta uma árvore e larga ela à toa, e não cuida, e não rega, e não aduba, e não trabalha, e não limpa, e não protege. Como que você quer que esta árvore cresça para você ter um dia o prazer de comer o fruto dela? Eu lembro que minha avó plantou um pé de jaca lá no quintal, e o pé de jaca cresceu, e nós fomos crescendo junto. E chegou um belo dia que ela acordou e viu um pé de jaca cheio de brotos. E ela falou: esperei 10 anos
para mim e falou assim: de Crei, é meu primeiro neto homem. Quando sua mãe estava grávida, comeu o caroço, o desejo dela era comer jaca. E quando ela comeu, nós secamos aqui e plantamos. Você nasceu, 10 anos. Olha aí, meu filho. E eu me lembro que a primeira jaca que minha avó tirou daquele pé, ela chamou minha mãe, sentou na porta, ela e minha mãe. Ela abriu a jaca e comeu. Vamos ver se é boa. E eu me lembro que estava doce como um favo de mel. Aí comeu ela que plantou, que regou. Comeu minha mãe, que me gerou. Comeu eu e está lá até hoje. Todo ano. A jaca está lá. Assim é a igreja. Se plantar, se não orar, se não buscar, se não se separar, se não se dedicar, como que nós queremos comer o fruto? Poderia nós chegar ao jubileu de prata nesta igreja, se não houvesse um homem que plantasse, que perdesse noite de sono, que fosse visitar, que levantasse a sua esposa, o ciclo de oração, que botasse a igreja para orar. Olha a geração de criança, seus filhos nasceram, estão crescendo, seus netos estão aqui adorando, glorificando, exaltando. Quantos jovens nasceram nessa igreja, como foi falado? Quantos casamentos saíram dessa igreja? Só de 2 testemunhos eu vi aqui. Estão aqui. A videira da Assembleia de Deus de Campo dos Goitacazes está aqui. Estamos vivos. Toda árvore tem seu tempo difícil. Tem hora que a gente olha assim para uma árvore frutífera. Olha aqui esse pé de manga. A manga daqui é boa, mas esse ano estou vendo um pé de manga meio fraco. Não gerou. Os galhos estão meio assim e tal. Diga para o outro irmão: todo crente que é plantado por Deus sempre vai passar por um processo. E depois desse processo vai ter um fruto. Aí você chega no temporão daquela árvore, que toda árvore tem o seu temporão de gerar, de frutificar. E você passa e olha, você não é aquela árvore. Eu pensei que ela ia morrer. Eu pensei que ela ia parar. Aí você sempre vai pegar uma pedra para tocar, para derrubar aquele fruto. Assim somos nós, gerados, plantados na presença de Deus. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Aqui é a onisciência, a onipotência, a declaração de Jesus Cristo. Deus agora olha para a terra e fala: eu vou plantar. Que vai gerar, os ramos dele vão atravessar os oceanos. Jerusalém, Ásia, Europa, Itália, França, Estados Unidos. Atravessa o oceano, o ramo de Cristo ainda continua crescendo e gerando, e a Assembleia de Deus de Goitacazes é um desses ramos que está crescendo, que está se expandindo. Olha lá para fora, quem pode olhar? Está vendo aquele pé lá? Botaram até ali, ó, e ela está crescendo, está se expandindo, está vendo? Olha lá, ó, olha lá, está se crescendo. Na visão de Deus, assim é a igreja. Está crescendo, expandindo. Passou já pelo portão, olha lá, ó. E quantos daqui o pastor já deu o fruto daquela planta? Pastor, tem um canteiro aqui, tem uma horta aqui embaixo, aqui uma pequena horta. Aí esse dia eu estava aqui no café da manhã. Eu vou pregar o que está dentro da igreja, que é a igreja Campo dos Goitacazes, amém, irmãos? Acabamos de tomar café ali, eu estou vendo, pastor, alfavaca, cebolinha, isso, pastor, está aqui, pega aqui, aqui. Você está entendendo o que Deus está falando nesta noite? Urabada canta, alabaçurianda. Se não tem quem planta, não tem quem colhe. Se não tem quem colhe, não tem quem come. Se não tem quem come, não tem quem vive. E Deus está falando aqui nesta noite: tem que haver plantação. Continua plantando, continua plantando, continua plantando.
Oh, aleluia. Quem está sentindo a presença, começa da glória. Se você é batizado com o Espírito Santo, deixa Deus te usar nesta noite. Tem glória, tem glória, tem glória, tem glória. Tem que ter alguém que planta, mas plantar não é fácil. Plantar requer paciência, requer experiência de plantio. Quando fala que Deus é um agricultor, Pai, Ele plantou Jesus, mas Jesus só foi gerar depois de 33 anos. Tenha paciência. Entenda que a obra de Deus não é da maneira que nós pensamos. É diferente. A obra de Deus é plantar hoje, colher frutos. Não sei se é daqui a 10, se é daqui a 15, se é daqui a 20. Eu não sei, mas uma coisa eu quero falar. Se tem fruto de oração para o teu filho, espera que ele vai sair de lá e vai estar aqui. Se tem fruto de oração para casamento quebrado, continua plantando e orando, porque Deus vai restaurar. Tem que plantar. Olha para o teu irmão, fala para ele assim: como é que está a tua horta? Fala para ele como é que está a tua horta. Será que Deus pode ir lá na tua horta e olhar, ver o que tem para colher lá? Ou está vazia, ou está seca? Deus está falando o que tem na tua horta hoje. O comentarista do comentário bíblico Mark Twain, ele diz que a obra do Senhor é como uma plantação. Marcado também diz que a obra do Senhor é como uma figueira, que tanto ela pode produzir frutos bons como produzir frutos ruins. Hudson diz que o campo está fértil, se prepara para a colheita. John Wesley também falou que o campo missionário é como se fosse uma plantação de feijão pronto para ser colhido. Charles Spurgeon também relata, aleluia, que a obra de Deus é como uma plantação canavieira, que de longe você olha e vê as canas e fala: já está a época da colheita. Mas Jonah Edwards, ele diz que tudo isso precisa de alguém que tenha que plantar. E você está disposto a plantar? Nós estamos dispostos a plantar. Plantar requer experiência com terra. Plantar requer experiência com campo. Você recebe uma terra, não é de qualquer maneira cavar um buraco e ali plantar, não. Você tem que arar, você tem que preparar. Como falam os antigos, tem que derrubar a terra, passar o arado. E não é qualquer um. Passar o arado, derrubar a terra requer trabalho braçal, trabalho carnal, quer disposição, quer momentos de chuva, de sol, momentos de luta, de dor. Assim é a missão, assim é a igreja, assim somos nós que somos plantados em Cristo. Vivemos o evangelho hoje de muita facilidade. Pregadores hoje são coaches. Mensagens hoje são, aleluia, de alta ajuda, e Deus está falando, aleluia, e Deus está falando: eu quero a minha igreja de volta, porque eu plantei ela e não admito que ninguém venha roubar a vinha que eu plantei. Está na hora da igreja voltar às suas raízes. Quantas pessoas não falam em línguas mais na igreja? Quantas pessoas, aleluia, não são batizadas mais na igreja? Antigamente, quando nós sentíamos a presença na igreja, nós caía de joelho, falava em língua, orava, o irmão, o outro abraçava. Hoje não, hoje é diferente.
chorar, de borrar a maquiagem. Com medo de chorar. E achamos que chorar é coisa de um homem fraco, pelo contrário. Quem chora na presença de Deus, a Bíblia diz que Deus recolhe as suas lágrimas como alegria. Falar de plantação é falar da Igreja Assembleia de Deus Campos dos Goitacazes. Toda planta começa pequenininha, né? Né, pastor? Mas essa aqui já tem 25 anos, 1 milhão de prata. Não é qualquer um, não. São as datas, irmãos, mais comemoráveis da igreja. Da igreja brasileira, que a igreja brasileira é uma igreja nova, é uma igreja menina ainda. Principalmente a Assembleia de Deus. A igreja brasileira, a Assembleia de Deus é uma igreja jovem, menina. 116 anos. Pela história do cristianismo da igreja, é uma igreja menina. Aleluia. Madureira em Campos, 86 anos. São Cristóvão foi a primeira Assembleia de Deus plantada no estado do Rio de Janeiro. É a igreja mãe, é a Assembleia de Deus São Cristóvão. O próprio fundador foi Daniel Berg e Bonavini, que fundaram em São Cristóvão. Paulo Leiva Macalhães, o pastor fundador da Assembleia de Deus de Madureira, aleluia, foi consagrado a pastor, aleluia, por Daniel Berg, e foi enviado como missionário para, aleluia, Madureira, e plantar um trabalho. O ramo está crescendo. Chega em Campos, fora do Rio, é a primeira igreja Assembleia de Deus estabelecida fora do território do Rio. Campos era um barracão. Não começou ali, começou no Joque, no Tufo parece. Depois foi para ali, barracão. Foi trabalhando, foi plantando, foi gerando, foi plantando, foi gerando. Igrejas genuínas que nasceram aqui na nossa cidade. Essa aqui é uma igreja genuína, campista. Nós temos que entender a história da igreja. Se você congrega na sua igreja, não entende a história da sua igreja, não entende de onde você nasceu, de onde você foi gerado, como você cresceu, como você foi consagrado, irmão, você está perdendo a melhor história do cristianismo. Porque se Jesus Cristo não vier, nós passaremos, e a próxima geração vai ver as nossas fotos no telão aí também. Esse aqui era fulano, esse aqui era Bertano, esse aqui era Cicrano. Grandes homens que deram a vida, que gastaram 25 anos, outros 30, outros 40, outros 50 no campo missionário, plantando, regando para colher os frutos. Pastor Carlos, está aí, a árvore cresceu, a videira cresceu, os ramos se espalharam, tem flores, representando que a flor representa primeiro que vai, depois vai dar um fruto. O fruto está aí, tão verde isso aí. Mas o verdadeiro fruto que você vai colher, você sabe quando? Quando você estiver lá com o Pai. Quando nós estivermos lá. E Ele botar o garlatão sobre a tua cabeça, pastor presidente. E falar muito obrigado pelo seu usando gastado, pela sua plantação na terra. Nós temos que honrar os nossos pais na fé. Hoje nós olhamos para os nossos pastores, aleluia, batemos de frente, achamos que isso, achamos que aquilo, e Deus está falando, honra aquele, aleluia, a qual Deus chamou, a qual Deus estabeleceu, a qual Deus colocou aqui como anjo da igreja. Eu aprendo muito isso com honra, porque honra, aleluia, precede honra. E o Senhor olha, mas também o Senhor, Ele olha para esta videira aqui também, e teve galhos aqui que apodreceram. Eu não posso correr disso. Nós não podemos correr do texto, da palavra. Não é só mais de frutas, não é só bênção. Tem hora que a árvore fica com os galhos secos. Quem aqui? Os galhos estão secos. Tem que cortar.
Porque se não cortar aquele galho seco, vai matar toda a árvore. A perseguição, esses são esses galhos secos. A calúnia são esses galhos secos. As provações são esses galhos secos. Você pensa que não teve pessoas que, aleluia, falaram, não, vai parar, vai acabar. Aquilo ali é só fogo de palha. Eu me lembro que quando eu me converti, fizeram uma aposta. 3 caixas de cerveja. Olha, só vale 3 caixas de cerveja, meu Deus. Tão ruim que eu era, meu Jesus. Não dou um mês. Isso aí é fogo de palha. Palha queima. Quem tem raiz cresce. E engraçado que não cresce para cima. Primeiro cresce para... Não cresce para cima, primeiro cresce para... É essa a questão. O crente tem que ser plantado para baixo, não para cima. Porque para cima só é Deus que faz crescer. Para baixo adquire experiência, raiz profunda. Glória a Deus. Prepara um louvor aí, equipe de louvor aí, já estou terminando. Amém? Glória a Deus. Falar de frutificação é falar de trabalho. Não aconteceria isso tudo que está acontecendo aqui se não houvesse trabalho. Imagine a correria. Então eu quero direcionar meus parabéns para todos os departamentos que trabalharam duro. E minha palavra hoje aqui, a mensagem minha só de honra e agradecimento pela essa igreja. E todos vocês, as irmãs do círculo de oração, que todas as quarta-feiras estão ali, que eu já passei, ali já vi. Ao departamento feminino das irmãs, a você, aleluia, que trabalha com os jovens, as crianças da igreja, ao pastor de casais, ao pastor do café da manhã, ao pastor do estudo bíblico, ao pastor presidente, que é o anjo dessa igreja, a pastora, que é a sua ajudadora e primeira dama dessa igreja, ao pastor dirigente, aos pastores que nasceram aqui e aprenderam aqui, de uma segunda-feira de carnaval. Oh, glória. A você, pastor. Ao Ministério de Louvor. Aos tocadores, essa banda linda que prepararam para o jubileu de prata dessa igreja. As irmãs que vieram aqui, cada um deram o seu testemunho e falaram. Aos jovens, as criancinhas que estavam aqui pulando aqui, ó. Podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor.